Bom dia, Caiane. Bom dia, Felipe. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo em ordem. E o senhor? Tudo ótimo. Enquanto a gente não ganhar na loteria, não fica maravilhoso, fica ótimo. É, professor. Certo? Mas tem que ganhar uma grana legal, né? Para ficar maravilhoso, senão... Bom dia, David. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo, e você, como é que tá? Bem também. Ótimo. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Aninha. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tudo ótimo. Desculpe. E aí, queridos, como é que está o estudo? Alguma dúvida? Alguma dificuldade? Dá para falar um pouquinho antes da gente começar a aula. Professor, talvez hoje à noite eu vou te enviar algumas dúvidas de questões dissertativas, que eu não tenho certeza se tá certo ou não, tá? Aí talvez à noite eu te envie hoje. Tem problema? Não, acho que não. Então, Só beleza. não judia de mim com a letra, tá bom? Promete? O problema é que tá lápis. Sei lá, eu vou tentar passar num Word, sei lá, eu acho que fica melhor, né? Não, não precisa passar no Word, não, cara. Passa a caneta, porque às vezes o lápis na foto ele não sai muito bom, né? Entendeu? Sim, sim. Aham. Faz Tá só a bom. caneta que tá tudo bem. E capricha na letrinha, né? Vixe, aí já é complicado, hein? Tem que Eu vou caprichar. tentar. Aham, beleza. Senão eu vou dar um caderno de caligrafia para você. Quer que a gente passe o endereço já? Ah, tô brincando. Tá bom. Não, fica tranquilo, pode enviar, tá bom? Não tem problema não. O único problema é que às vezes você me envia muita coisa, entendeu? Eu não consigo dar uma parada para analisar muita coisa, entende? Então, às vezes é legal você ir mandando aos pouquinhos, entende? Tá bom? Ah, Sim. mas, professor, não tem pressa, tá? Porque hoje eu tenho bastante coisa pra fazer. Porque eu perdi algumas aulas ontem, eu vou ter que recuperar tudo, então não tem pressa. Tá bom, tá ótimo. Mais alguém aí tá com alguma dúvida, quer falar alguma coisa sobre dificuldade de estudar biologia? Não? Tá tudo bem? Ótimo. Fico feliz. Fico feliz. Biologia tem muita coisa, né, gente? Muita coisa, né? Sim, bastante. Por isso que tem que, primeira coisa, né? Você tem que fazer o seu tempo render muito. E como é que a gente faz o tempo render muito? É não ter que estudar a mesma coisa várias vezes, sabe? Não ter que ler a mesma coisa várias vezes, né? Então, uma das maneiras de você evitar isso em biologia é estudar escrevendo. Por isso que eu falo de fazer o resuminho, estudar escrevendo, porque quando você escreve,
Você tem que elaborar, você tem que articular o conceito, entende? Então, o que que acontece? Aquele textinho ali autoral, né? Ele vira um estudo, mais do que estudo, ele vira uma incorporação do conceito, entendeu? Então você faz uma coisa que a gente chama de transposição. Você tem lá a teoria e você faz uma transposição, né, que considera o teu entendimento. Aí ele passa a ter significado, sentido para você. Por isso que não basta só ler. Lê, faz um exercício, escreve sobre o exercício, entendeu? Muitos exercícios, por exemplo, né, se você parar para observar, né, a alternativa, ela traz um resumo, você entende, do conceito, né? Às vezes o enunciado, junto com a alternativa, ele te dá o quê? Um esquema muito legal, um resuminho, né, sobre aquele assunto, né? Então é importante estudar escrevendo, você entendeu? Então, leia e escreva. Leia, faça o exercício e escreva, né? Faça o resuminho. E se você fizer isso, eu te garanto que você vai ter que ler menos vezes aquele tema. Você entendeu? Isso é importante. Então, esse é um ponto, né? A gente gerenciar melhor o tempo. O outro ponto importante, depois que você começou a dominar alguns conceitos básicos, o que que é fundamental? Você tentar relacionar. Então, por exemplo, nós estamos falando de ecologia, mas será que a ecologia não conversa com nenhuma outra disciplina? Será que a ecologia não conversa com outras partes da biologia? Entendeu? Então é importante isso, porque às vezes na questão, na grande maioria das vezes, né, a questão, ela não traz, por exemplo, essa divisão, entendeu? Então você tem um tema no enunciado e na alternativa, no item A, por exemplo, você tem uma abordagem, né, sobre ecologia, né, que envolve aquele tema. No B, evolução. No C, por exemplo, botânica ou zoologia, entendeu? Então é importante pegar os conceitos que vocês vão dominando e tentar relacionar com outras partes da biologia. E, num segundo momento, com outras áreas do conhecimento, entendeu? Com química, com física, com geografia, com história, né? Por quê? Porque é como tem caído. Na maioria das vezes eu procuro fazer isso na aula, entendeu? Ainda bem que a aula fica gravada, aí que vocês podem transcrever e tal, entendeu? Mas é um trabalho que tem que tentar fazer, certo? E aí você vai perceber que é mais importante fazer essa relação, né, entre as disciplinas de modo assim horizontal, né, mais superficial e menos aprofundado, que é o que os vestibulares querem, entendeu? Certo? Então, Prof, se tiverem dificuldade de fazer isso, pode me chamar, entre em contato, não tem problema não. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Alguém estava falando alguma coisa aí, pode falar. eu ia falar, desculpa te interromper. Posso tirar uma dúvida que eu tive? Pode. Pensando no fluxo de energia e no de matéria e na diferença entre eles. O de matéria ele é cíclico e o de energia ele é unidirecional, beleza. Mas eu também posso pensar que um é crescente e o outro é decrescente ou não? Não. Porque o que que acontece, né? Isso caiu na FUVEST segunda fase, né? Qual foi a pergunta? Diferencie os trajetos, os percursos da energia e da matéria no ecossistema. Então, assim, a energia, qual é o trajeto, qual é o percurso que ela faz no ecossistema? Então, é um percurso unidirecional e decrescente. Entendeu? E a matéria? A matéria faz um percurso cíclico. Por isso que a gente diz que existe fluxo, porque o fluxo tem sempre uma direção e um sentido, tá? Certo? Então a energia é um fluxo de energia, e a matéria sofre um ciclo de matéria, né? O que acontece com um determinado átomo, né? Ele pode estar compondo a hidrosfera, né? Que é essa parte do planeta composta por água, litosfera, né? Que
É a crosta, tá certo? Ou a atmosfera. Ou ainda pode estar o quê? Numa molécula orgânica num organismo, entendeu? Então, o exemplo mais legal, fácil, é o carbono. Então, pensa assim, o carbono, ele pode estar na atmosfera na forma de CO2. Depois, esse carbono pode estar numa célula vegetal na forma de glicose, ou ainda na parede da membrana na forma de celulose, entendeu? Ou ainda na raiz, por exemplo, na forma de amido. Aí você come esse amido, tá bom? E o que que acontece? Você vai digerir esse amido, vai liberar várias moléculas de glicose, elas vão estar dentro das células, vão ser respiradas lá no citoplasma e na mitocôndria, e depois você tem novamente o quê? O CO2 sendo liberado pelos pulmões, entendeu? Então, o que que acontece? O que que aconteceu com esse átomo de carbono? Ele passou de um compartimento, de um local para outro. Entendeu, querida? Por que que você não pode dizer que é crescente ou decrescente? Né? Ele passou de um local para outro. O que que isso quer dizer? Né? Que ele realiza um percurso cíclico. Ora ele está no ambiente, ora ele está no ser vivo. Ora ele está na atmosfera, ora ele está na hidrosfera, ora ele está, por exemplo, imaginam que um átomo de carbono, por exemplo, numa molécula orgânica, né? De um organismo que morreu e não decompôs, e que passou milhões e milhões de anos, né? Ele se transformou em petróleo, por exemplo, entendeu? Combustível fóssil. Entendeu? Então, quer dizer, o átomo de carbono, por exemplo, ele pode estar na atmosfera, na hidrosfera, na litosfera, no organismo, e ele pode o quê? Passar de um compartimento para outro. Isso pode ser rápido, pode ser demorado, não importa. Mas ele o quê? Ele cicla, né, entre os compartimentos da biosfera. Entendeu? Por isso você não deve pensar em crescente ou decrescente. Ficou claro, querida? Tudo bem ou não? Ficou sim, obrigada, Pro. É que eu tinha pensado que, tipo, a nossa matéria, ela vai crescendo, porque as pessoas vão ficando maiores, os animais, enquanto que a energia, ela vai sendo decrescente. Eu pensei, tipo, nessa posição. Mas eu entendi sim. Entendi, mas sabe qual é o problema aí? Não é que a matéria, né? Não é que a matéria vai crescendo, você entendeu? A biomassa, ela pode crescer, entendeu? Então, a matéria incorporada. A matéria incorporada, você dá um outro nome, biomassa, entendeu? Então, quando você sobe na balança, você está medindo a quantidade de massa biológica, de biomassa. Você entendeu? Então, eu vou lá na balança, 100 quilos. Então, 100 quilos de biomassa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a expressão peso, né? Bom, vocês já sabem disso, né? Então, a balança, ela vai medir o quê? A massa, e não a quantidade de massa, e não peso, né? Peso é uma força, né? Não tem nada a ver com isso, então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Vamos lá então, queridos. Esse assunto tem a ver com o que a gente vai discutir hoje, né? Então, será que você já parou para pensar em algum momento, por exemplo, gente, já parou para pensar em algum momento por quê? Por que que notícias do tipo, o Brasil bateu um novo recorde na safra da soja, na safra do milho, por exemplo? Por que que é interessante? Por que que é interessante saber quanto foi produzido de um determinado item, né? De um determinado item, seja comestível, seja para nós, seja muito importante para nós, como o caso do arroz, do feijão, né? Ou ele seja importante para exportação, como é o caso da soja, por exemplo. Por que que é importante, né, a gente quantificar, né? Por que que é importante a gente saber o quanto a gente efetivamente conseguiu produzir, seja, né, de uma produção vegetal ou seja uma produção animal, né? Por que que, por exemplo, né, em termos geográficos, é importante saber o tamanho dos rebanhos, né? Quando a gente fala, tantas cabeças, né? Por que que isso é importante, né? Por que que é importante saber a idade
do bezerro, por exemplo, do boizinho, né? Por quê? Porque em que momento a gente vai matá-lo, né? Para que ele se transforme numa fonte de alimento para nós, né? Você entendeu? Então, por exemplo, por que, por exemplo, que quando você quer emagrecer, alguém chega para você e fala assim, olha, então, vamos montar uma dieta, né? Vamos montar uma dieta, né? Então, na tua dieta você vai ter, por exemplo, 2 colheres de arroz, 1 colher de feijão, tá? Uma porção de carne não gorda, né? Então, uma porção de carne magrinha de 100 gramas, por exemplo, né? Você entendeu? Por quê? Por que que existem essas relações, né? Essas relações quantificadas, né? Que consideram número, tamanho, quantidade de massa ali. E no caso, por exemplo, né, de uma dieta, né? Alguém chega para você e fala assim, olha, eu vou te dar uma dieta de 1.800 calorias, tudo bem? Você fala, ai, 1.800 calorias é pouco, né? Será que eu vou passar fome, né? Olha, se você vai passar fome, eu não sei, mas com certeza você vai emagrecer, né? 1.500, 1.800 calorias, né? Para uma pessoa de 70 quilos, 60 quilos, é pouco, né? Você entendeu? Fica justinho ali. Se essa pessoa, por exemplo, trabalha, estuda, né? Faz uma atividade esportiva, por exemplo, uma atividade física, com certeza é pouco, né? Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um ponto muito importante, que é quantificar as relações alimentares. Então, vamos entender bem uma coisa. O que significa quantificar relações alimentares? Então, eu como carne, por exemplo. A carne que eu como pode ser de frango, pode ser de boi, pode ser de peixe. Vamos considerar que seja, por exemplo, frango. Então, aí eu vou fazer várias perguntas para vocês. Por exemplo, digamos que eu só coma carne de frango, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: quantos frangos eu preciso? Você percebe que não é uma pergunta muito fácil de responder? Por quê? Porque você precisa de mais informações, né? Do tipo, pô, Ricardo, mas qual é o tamanho desse frango? É um franguinho? É um frangão? Você entendeu? Então, quer dizer, eu posso quantificar as relações alimentares baseadas na quantidade de organismos, certo? Que servem de alimento para um outro organismo. Em outras palavras, quantos organismos aquele ser vivo come. Beleza? Aí você vai falar assim para mim, poxa vida, mas não é uma quantificação muito legal. Por que não é muito legal? Porque quando você fala, olha, eu como um frango, eu fico com dúvida do tamanho desse frango, certo? Então, quer dizer, existe uma maneira de quantificar, que é simplesmente falar quantos indivíduos servem de alimento para o outro, para o outro, e para o outro, e para o outro, dentro da cadeia. E você já percebeu que essa maneira de quantificar, ela não é muito rica em informações, em detalhes. Entendeu? Então, um outro ponto importante. Se você chega para mim e fala assim, olha, mas esse frango que você come, ele demora quanto tempo para ter esse tamanho que você precisa? Entendeu? Certo? Então, quer dizer, existem informações que podem estar nas pirâmides e informações que não estão nas pirâmides. Então, vamos lá. Como é que eu construo uma pirâmide? Primeiro, né, eu tenho que considerar qual é a cadeia que eu vou representar. Então, nesse slide aqui, queridos, vamos lá. Qual é a cadeia que nós estamos representando aqui? Importante, cadeia e não teia, tá bom? Então, vamos lá. Ó, fitoplâncton, então uma cadeia cujo produtor é o fitoplâncton, uma cadeia que inicia na água, tá certo? Tudo bem? Muito bem. Quem come o fitoplâncton? O zooplâncton. Quem come o zooplâncton? Os peixes pequenos. Quem come os peixes pequenos? Os peixes grandes. Quem come os peixes grandes? A águia. Tudo bem? Então, você tem o quê? 5
níveis tróficos, tudo bem? Para todos? Primeiro nível trófico, fitoplâncton, produtor. Segundo nível trófico, zooplâncton, consumidor primário. Terceiro nível trófico, peixes pequenos, consumidor secundário. Quarto nível trófico, peixes grandes, consumidor o quê? Terciário. Quinto nível trófico, águia, consumidor quaternário ou de quarta ordem. Tudo bem? Certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber qual é a cadeia que eu vou representar. A segunda, eu vou ter que quantificar cada nível trófico. Então, por exemplo, fitoplâncton, certo? Eu vou ter que contar. Então, eu vou fazer amostras e ver quantos indivíduos compõem o fitoplâncton, certo? Que está na base daquela cadeia. Quantos? Então, esse retângulo, queridos, representa o quê? Quantidade de indivíduos que compõem o fitoplâncton. Entendeu? Vou fazer o mesmo trabalho com o zooplâncton. Vou fazer o mesmo trabalho com peixes pequenos, com grandes, com águia, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou montar um gráfico, tudo bem? Um gráfico de barras, certo? Um gráfico de barras. Depois que eu montei o gráfico de barras, eu vou pegar a barra que representa produtor, colocar na base, vou pegar a barra que representa o consumidor primário e colocar sobre ela, secundário sobre o primário, né? Terciário sobre o secundário, quaternário sobre o terciário. Tudo bem? Ficou claro? Tá certo? Então, desse modo, eu construo a pirâmide de números. Tá? Então, no vestibular, o que é que vai cair? Super importante. O que é que representa cada retângulo desse? O que representa cada retângulo desse? A quantidade de indivíduos presente nesse nível trófico. Tudo bem? Quantidade de indivíduos presente nesse nível trófico. Por quê? Porque é uma pirâmide de número, certo? Qual é a limitação dessa representação? Ela te mostra o tamanho do organismo? Não. Ela te mostra o tempo, né, que esses organismos aqui vivem, sobrevivem ou se estabelecem para poder alimentar o nível trófico seguinte? Também não. Tá claro? Então, é uma pirâmide que vai representar para vocês o quê? A quantidade de indivíduos existente naquele nível trófico. Tá claro para todos? Vamos lá, queridos. Tá claro para todos isso? A pirâmide de número, ela é interessante? É. Sozinha? Não. É um estudo importante, porque vai te dar exatamente quantos indivíduos existem em cada nível trófico, tá? De uma determinada cadeia alimentar. Pronto, certo? Ficou claro isso? Tudo bem? Só que tem um outro problema. O que acontece? A rigor, vocês têm que concordar comigo, o fitoplâncton, por exemplo, quando ele morre ou seus resíduos, servem de alimento para quem? Para os decompositores. A mesma coisa acontece com o zooplâncton. A mesma coisa acontece com peixes pequenos, grandes e águia. Então, qual é a crítica que nós podemos fazer para a pirâmide de número? Essa é uma abordagem comum pra caramba nos vestibulares. Então, o que representa cada retângulo numa pirâmide? Se a pirâmide é de número, quantidade de indivíduos naquele nível trófico. Ah, mas o que a pirâmide não mostra, por exemplo? No caso da pirâmide de número, o tamanho, tá certo? E os decompositores. Então, a rigor, o que acontece? Eu teria que colocar entre, né, fitoplâncton e zooplâncton um retângulo representando quem? Decompositor. Fazer a mesma coisa aqui. Fazer a mesma coisa aqui, fazer a mesma coisa aqui. Aí você vai falar, mas se a gente fizer isso, não representaria mais uma pirâmide. Perfeito, perfeito, queridos. Perfeito, tá? Uma outra questão no vestibular.
A pirâmide de números, vamos lá, queridos, a pirâmide de números sempre tem a sua ponta voltada para cima. O que você falou, Ricardo, que eu não entendi? A ponta aqui da pirâmide. A pirâmide aqui, ó. Ela está com a ponta voltada para cima. Será que a pirâmide de números sempre terá a ponta voltada para cima? Bom, a questão é a seguinte: se eu tiver muitos produtores, menos consumidores primários, menos secundários, menos terciários, sim, certo? Agora, qual é o tipo de cadeia que é desse jeito? A cadeia que a gente chama cadeia de predadores. Certo? Onde cada um faz o quê? Mata e come o outro. De modo geral, né, o predador ele é menos numeroso que a presa. Então, a pirâmide de número vai ter, sim, a ponta voltada para cima se ela representa uma cadeia de predadores. Ficou claro para todos? Ficou claro? Agora, imagina o seguinte, um rato, queridos. Beleza? Quantas pulgas podem ter um rato? Podem existir num rato, podem estar lá no ratinho. Quantas? Dezenas. Então você tem um rato servindo de alimento para dezenas de pulgas. Cada pulga pode ter quantas bactérias? Centenas, milhares? Cada bactéria pode ter quantos vírus, por exemplo? Percebe? Dezenas, centenas. Então, o que você está percebendo aí, nesse caso que eu falei? Vamos lá. Um rato, né? Muitas pulgas. Cada pulga vai ter o quê? Mais ainda o quê? Bactérias. Cada bactéria vai ter mais ainda o quê? Vírus. Tudo bem? É uma pirâmide, sim ou não? É uma pirâmide. Igual a essa? Não. Ela é invertida. Vocês concordam? Ela não é assim, tá certo? Ela é assim. Agora, por que a pirâmide de número dessa cadeia que eu acabei de falar é invertida? Vamos lá, queridos. Por quê? Porque não é uma cadeia de predadores. A cadeia de predadores, certo? Ao longo dela, o que acontece? Eu vou ter menos indivíduos e maiores, certo? Na cadeia de parasitas, eu vou ter o quê? Mais indivíduos menores. Concorda comigo? A pulga é muito menor do que o rato. A bactéria é muito menor do que a pulga. O vírus é muito menor do que a bactéria. Tá claro para todos? Então, vamos organizar a cabeça? O vestibular vai perguntar: as pirâmides de número sempre, né, apresentam a forma, né, voltada para cima, né, a ponta voltada para cima? Você vai dizer não, certo? As pirâmides de número que têm a ponta voltada para cima representam cadeias de predadores, tá certo? Ficou claro ou não? E as cadeias de parasitas, elas têm o quê? A ponta invertida, voltada para baixo. Tudo bem ou não? Ficou claro para todos? Agora, é pirâmide de número? É pirâmide de número. Qual é a crítica? Duas críticas. Quais? Não mostra o tamanho, não mostra a participação dos decompositores. Tudo bem, queridos? Está claro para vocês? Sim ou não? Então, quando a gente fala em ministério, vamos lá, ministério ou secretaria da agricultura, né, da agropecuária no Brasil, o que acontece? Vou usar pirâmides de número. Você está entendendo ou não? Vou usar. Por quê? Porque eu preciso ter uma ideia da produção em número de indivíduos. E dependendo dos números que eu obtenho, certo? Dependendo dos números que eu obtenho, olha que legal, olha como a ecologia ela está grudadinha com a economia. Dependendo dos números que eu tenho, eu já sei previamente se eu terei o quê? Condição de exportar, porque eu atendo a população interna numa boa, certo? Sobra e eu exporto,
Ou eu não vou conseguir atender e eu vou ter que importar. Deu para entender, queridos? Olha que legal, certo? Então, quer dizer, existem estudos tradicionais há muito tempo, fáceis de fazer pra caramba, que mostram isso. Você entende? Então, quer dizer, se a produção é tanto, ela me mostra que eu tive tantos pés por hectare, isso mostra o quê? Que se esses pés todos, né, forem colhidos lá no final, eu não tiver uma geada, eu não tiver um fenômeno qualquer, né, que destrua o cultivo, o que acontece? Ah, eu vou ter condição de alimentar tantas pessoas. Posso fazer um programa social, tá entendendo? Posso eu, governo, posso comprar dos produtores para dar para a população. E fora isso, eu ainda consigo o quê? Movimentar todo um comércio baseado o quê? Na produção agrícola. Ah, e vai sobrar, ótimo, então eu vou ter uma política de exportação para estimular o quê? A exportação desses itens. E isso vale para quê? Para qualquer item. Para qualquer item. Entendeu? Por quê? Porque se eu, homem, como o boi, e o boi come o pasto, eu também posso ter o quê? Posso pensar no milho, posso pensar na mandioca, posso pensar no trigo, posso pensar nas farinhas que eu utilizo, entendeu? Posso pensar no feijão, na batata, na cenoura, nos outros vegetais que fazem parte da dieta. Tá claro a ideia? Então, quer dizer, tudo eu posso contar. Tudo eu posso contar e eu posso saber se eu vou conseguir atender o mercado interno, se eu vou conseguir implantar, estabelecer, por exemplo, uma política social, se eu vou poder estimular a exportação, se eu vou ter que importar. Ficou claro? Agora, outro ponto é que nos ecossistemas naturais, o que acontece? Então, atenção, queridos, nos ecossistemas naturais, quando você desmata, quando você queima, você diminui o ecossistema, tá claro? Isso chama o quê? Simplificação do ecossistema. É isso que você faz. Ao simplificar o ecossistema, queridos, o que você faz? Você destrói habitats, tudo bem? A gente já falou disso, né? Ao destruir habitats, quem desaparece junto? Quem é que sofre uma pressão violenta? Espécies. Então, queridos, na prática, o que acontece com os níveis tróficos das cadeias que existem naquele local? Eles vão sofrer uma alteração, tá certo? Então, quer dizer, a quantidade de indivíduos em cada nível trófico pode o quê? Diminuir. Você concorda comigo? Então, olha que legal, eu posso fazer um trabalho desse aqui, para caracterizar um ecossistema. E aí fica claro para mim, por exemplo, que a quantidade de indivíduos nos níveis tróficos está variando. E isso é péssimo. Por que é péssimo? Vamos lá. É péssimo porque as cadeias podem não se manter. Deu para entender? De quem a águia depende? De peixes grandes. Se a quantidade de peixes grandes começa a baixar muito, porque a quantidade de peixes pequenos abaixou pra caramba, porque zooplâncton abaixou, porque fitoplâncton abaixou, por conta do que, gente? De poluição, por exemplo. Você entende? Então, quer dizer, eu posso ter uma ideia da dinâmica do ecossistema a partir desses estudos aqui de pirâmide. Entendeu? Então, quer dizer, a pirâmide em número nada mais é do que uma amostrinha ali da população daqueles organismos que fazem parte da cadeia. Deu para entender? Tudo bem? Certo? Então, quer dizer, pirâmides ecológicas têm uma aplicação econômica, política. Olha que bacana. Por quê? Porque você vai envolver o homem aí, certo? Mas elas podem garantir também o quê? Uma conclusão sobre a dinâmica do ecossistema. Tudo bem? Certo? Ficou claro para todos? Hein? Tudo bem? Alô, vocês estão aí? Tranquilo? Ótimo. Bom, então, olha que importante, ó. Ainda falando, né,
da pirâmide de número, né? Então você imagina aqui, ó, quando a cadeia é de predadores, o que acontece? Cada indivíduo mata e come o outro. O predador, de modo geral, ele é maior do que a presa, maior do que a presa e menos numeroso que ela. Por isso você vai ter o quê? Uma cadeia, né, com uma pirâmide que a representa, com a ponta voltada para cima. Tudo bem, queridos? Tudo bem? E é fácil de entender, né? Agora, dá uma olhada nesta pirâmide. Isso aqui é muito comum nas provas, viu, gente? Vamos entender bem, né? Qual a diferença aqui? O que está acontecendo aqui, querido? Vamos lá. Ó, ora, a ave, ela é predadora da lagarta. Tudo bem, então eu vou ter menos ave do que lagarta. Ótimo. Beleza. Pô, mas dá uma olhada aqui. Olha o que está acontecendo com esse produtor aqui, né? Então, qual a grande diferença, queridos, desta pirâmide para esta pirâmide? Por favor, olhem para o slide. Desta pirâmide para esta pirâmide. Quando você pensa no pasto, você está pensando em que tipo de planta? O capinzinho, né? A grama, né? Tá certo? Então, quer dizer, é uma planta de pequeno porte e muito numerosa. Agora, pensa, por exemplo, numa árvore, né? É uma planta de grande porte, certo? E pouco numerosa. Então, olha que interessante, né? Eu posso ter um produtor de grande porte, pouco numeroso, que abastece uma cadeia, numa boa. E eu posso ter também o quê? Um produtor de pequeno porte, muito numeroso, que vai abastecer igualmente o quê? Uma cadeia. Ficou claro? Então, muito cuidado, porque isso aqui vai aparecer na prova, tá bom? Certo? Então, qual é a dica? Vamos lá, qual é a dica? A dica é você perceber que daqui para cá, ó, de lagarta para ave, cheiro o quê? O que isso tem? Cheiro do quê? Ora, tem cheiro de predador. Por que tem cheiro de predador? Né? Porque este cara aqui, ó, é menos numeroso do que esse. Esse cara é maior do que esse, mas ele é menos numeroso. Entendeu? Certo? E aqui como é que eu explico? Vou explicar por conta, né, como eu falei para você, do tamanho do produtor. Então pense nisso, certo? Eu posso ter produtor de grande porte, pouco numeroso e que abastece numa boa a cadeia. E posso ainda ter o quê? Produtor de pequeno porte, muito numeroso. Tudo bem? Certo? Entendido para todo mundo? Tranquilo? Sim? Beleza. Agora, olha que legal aqui, ó, né? Então, você tem o cadáver, quem chega, né? Logo em seguida, né? As aves de rapina, certo? E depois das aves de rapina, você vai ter artrópodes, depois você vai ter fungos, bactérias e por aí vai. Mas dá uma olhada, o que acontece? O que chama a atenção aqui, queridos? Vamos lá. Que a pirâmide está invertida. Posso escrever assim na prova? Pode. Pirâmide invertida, com a ponta voltada para baixo. Tá claro? Então, olha o que aconteceu. Qual é a grande diferença destas duas pirâmides para esta pirâmide? Qual é a diferença básica? Aqui, queridos, aqui, ó, existem predadores. Eles matam e comem. Tá claro? Aqui, ó, aqui pode ser o quê? Parasita. Cadeia de parasita. Ele explora, ele vive às custas. Ele não mata e come. Tá bom? E um outro problema aqui, qual é? Vamos lá, qual é? Que você pode ainda ter o detrito. Você entende? Então, eu não tenho a rigor, prestem atenção, por favor, eu não tenho a rigor, né? O produtor, certo? O indivíduo que faz fotossíntese. A cadeia aqui está começando com quem? Com um corpo morto, entendeu? Mas ele representa o quê? Alimento. Aquilo é matéria orgânica. É um corpo morto. Tudo bem?
Então, é uma cadeia de detritos. Quando você passa de 100, 150 metros para baixo, nos mares, as cadeias são basicamente de detritos. Entendeu? De detritos que vem o quê? De cima para baixo. Tá bom? Então, você tem vida pra caramba de 100 metros, 200 metros para baixo. Só que é uma vida que não depende diretamente da fotossíntese. Depende do quê? Dos detritos que chegam ali. Tá claro para todos? Agora, tem uma outra situação, né? Porque essa cadeia, ela é fundamental, porque ela dá importância para quem? Para decompositores, certo? Então, presta atenção. Quem é que age direto no cadáver? Né? Quem é que age direto? O necrófago, o cara que se alimenta do morto. Beleza? E depois você tem quem? Os facilitadores da decomposição. Lembra a aula passada? Facilitadores. Quem é decompositor? Fungo e bactéria. Então, se você tem ali artrópodos, se você tem besouros, tá certo? Se você tem, por exemplo, miriápodos, lacraias, diplópodos, né? O piolho de cobra, né? Entende? O piolho de cobra, por exemplo, ele vai facilitar a decomposição, mas ele não é decompositor. Então, cuidado, por favor. Então, é uma cadeia de detritos. Ela também poderia ser o quê? Uma cadeia de parasitas. Quem estaria aqui no lugar do produtor? Não o cadáver, mas um hospedeiro. Então, por exemplo, o homem, vamos lá, o homem com os vermes. Você tem o quê? Vermes dentro do homem, acabou. É uma cadeia de números invertida, com pirâmide invertida. Tá claro a ideia? Então, ou de detritos ou de parasita, tá bom? Tem duas perguntinhas aqui, vamos ver. O que está escrito abaixo, lagarta? Árvore, tá bom? Árvore, tá? Tudo bem, Bia? Árvores, tá? É que acabou ficando, não ficou bom aqui o azul, né? Mas árvores, tá? Ficou claro para todos? Muito bem. Então, vamos lá. Queridos, só que é o seguinte, eu posso pensar assim, peraí, eu como, por exemplo, 3 bezerros por ano, tá bom? Eu como 3 bezerros por ano. Aí o David fala assim para mim, pô, mas você come muito, certo? Aí a Aninha fala assim, mas esses bezerros são grandes ou pequenos? De repente ele não come muito, entendeu como é que é a questão? Então, muito cuidado. Para caracterizar a produção de alimento num país, a gente vai utilizar pirâmides de número e pirâmides de biomassa. E não só uma ou outra, tá? Por quê? Porque nós temos alguns problemas associados às pirâmides. Então, vamos lá, ó. O homem, né, comendo o boi que come o pasto. O peixe comendo o zooplâncton que come o fitoplâncton. Então, a cadeia, né, é essa. Tá aí, é uma cadeia de predadores. Muito bem. Mas a questão é a seguinte. Então, vamos lá. Quantos quilos ou toneladas o homem precisa por ano, por unidade de tempo? Vocês estão entendendo? Quanto um homem precisa, né, de boi, entre aspas, né, ao longo do tempo? Quanto? Né? Quanto cada boi precisa de pasto? Quanto cada peixe precisa de zooplâncton? Quanto o zooplâncton precisa de fitoplâncton? Entenderam a ideia? A pergunta? Então é muito importante, queridos. Muito, muito importante. Tá? Aí você começa a perceber o seguinte. Então, peraí. Por que tem restaurante que vai pesar a comida que você colocou? Você entende? Por que existe esse esquema de comida por quilo? Vamos lá. Por que existe? Porque de modo geral, certo? Para grama, para unidade da massa, você pode associar o quê? Uma unidade de energia. Você está entendendo? Tá? Então, por exemplo, vamos voltar lá na respiração, certo? Vamos voltar na respiração.
tá? Na respiração eu falei para você o seguinte, que uma molécula de glicose tem energia para produzir 38 moléculas de ATP. Beleza, não? Tudo bem, queridos? Certo? Agora, vamos pensar o seguinte, um ATP tem quanto de energia? 8 mais 7, mais ou menos, né? Mais 9, está por volta de 16, 17 calorias, uma molécula. Certo? Agora, pensa o seguinte, eu vou ficar pensando em uma molécula de glicose? Vou? Não, né? Na verdade, eu vou pensar em mol, não é isso? Então, olha lá, 1 mol de glicose, vamos lá, queridos, atenção, por favor. 1 mol de glicose está associado a 38 mols de ATP. Certo? Então, 1 mol de glicose dá, acho que 180 gramas, por aí, né? Mais ou menos. Então, você começa a entender a quantidade de energia que você tem por biomassa. Então, peraí, se eu coloco no meu prato 100 gramas, tá certo? De batata, existe uma quantidade de energia muito grande aí, carboidrato. Se eu coloco 100 gramas, por exemplo, 100 ml de azeite, lipídio, também tem muito, muito, muito. Agora, e se eu coloco 100 gramas, por exemplo, de um filezinho de frango, tá certo? Proteína, essencialmente proteína. Quantidade de caloria muito baixa. 100 gramas de um filezinho de peixe, mesma coisa. Entendeu? Então, queridos, o que você começa a pensar a partir do que eu estou falando para você? Que a energia, ela tem uma correspondência, uma ligação importante com a massa. Então, a grande questão é, por que o Ricardo precisa de 3 bezerros por ano? Porque o bezerro representa uma quantidade de biomassa, certo? Representada por diversos tipos de moléculas que apresentam energia nas suas ligações, que vão ser liberadas para produzir ATP, que o Ricardo vai usar ao longo da vida dele para se manter vivo e construir moléculas. Você entendeu? Encaminhar o seu metabolismo. Ficou claro a ideia? Então, queridos, de modo geral, quando você pensar numa pirâmide de biomassa, ela tem estreita relação com o quê? Com a pirâmide de energia, certo? Se eu como mais, eu tenho mais energia à disposição para mim. Se eu como menos, eu tenho menos energia. Então, de modo geral, querido, tem que ficar claro para vocês o seguinte: qual é a característica do fluxo de energia? O fluxo de energia não é unidirecional e decrescente? Então, quer dizer, a pirâmide de energia sempre vai ser com a ponta virada para cima. Por quê? Porque você vai ter o quê? Olha lá. Você vai ter perdas na passagem de um nível trófico para outro. Tá claro a ideia? Agora, se eu vou ter perdas na passagem de um nível trófico para outro, e a energia está ligada diretamente à biomassa, de modo geral, o que vai acontecer, queridos? Vamos lá. De modo geral, o que vai acontecer? A pirâmide de biomassa sempre vai ter o quê? Vai lá, gente. Sempre vai ter o quê? A ponta virada para cima. Muita biomassa, muita energia. Menos biomassa, menos energia. Então, essa é a ideia. Tá claro? Então, quer dizer, se o homem se alimentar, por exemplo, do produtor, ele tem mais energia disponível para ele. Certo? A mesma coisa o que acontece com o rebanho. Então, o rebanho se alimentando do produtor, ele tem mais energia disponível para ele do que o homem ao se alimentar do rebanho. Tudo bem? Então, a pirâmide de biomassa, queridos, sempre será voltada para cima. Sempre. Por quê? Porque 1 quilo de comida serve para eu alimentar quem? Um cara grande que come 1 quilo, ou 2 caras menores que comem 500 gramas,
Ou o quê? 4 caras menores que comem 250 gramas cada um. Entendeu a ideia? Tá? Então, quer dizer, pirâmide de biomassa sempre voltada para cima. Sempre. Tá bom? Então, vamos lá. Pirâmide de número, quantidade de indivíduos, né? Por nível trófico. Pirâmide de biomassa vai me mostrar o quê? Quantidade de biomassa por nível trófico. E como é que eu meço essa quantidade de biomassa? Vamos lá, queridos. Grama, quilo, tonelada. Tudo bem? Certo? Grama, quilo, tonelada. Se eu estou pensando na produção agrícola, agropecuária de um país, eu não vou pensar em grama nem quilo. Vocês concordam comigo? Eu estou pensando em milhares, milhões de toneladas. Tá bom? Certo? É sempre essa a ideia. Então, toneladas, nesse caso aqui, certo? Aqui, muitas toneladas, aqui o quê? Poucas toneladas, e aqui o quê? Menos toneladas ainda. Então, o grande ponto é você perceber o seguinte, que a pirâmide de biomassa, ela representa a quantidade de biomassa em cada nível trófico e também tem críticas. Quais são as críticas? Vamos lá, querido. Quais são? Primeiro, eu consigo saber o tamanho do bezerro? Não, não sei o tamanho do bezerro. Então, a pirâmide de biomassa não considera o tamanho nem o tempo de acúmulo, entendeu? Então, por exemplo, se o bezerro aí tem 200 quilos, 300 quilos, a pergunta é, quanto tempo ele demorou para atingir essa biomassa? Alguém sabe me dizer? Em média? Não? Ninguém sabe? De 2 anos e meio a 3. Então, olha que louco, né, querido? Olha que louco. Então, você tem uma vaca grávida, tá certo ou não? Ela deu à luz a um bezerro. Esse bezerrinho, ele vai ser alimentado, ó, presta atenção, alimentado durante pelo menos 3 anos, para que ele possa ser morto, para que ele possa ir para onde? Para os sistemas aí de produção, né, de manufaturação aí na verdade não é manufaturação, mas é, por exemplo, a indústria, né, que manipula a carne. A carne ela é vendida em pedaços, tá certo? Então você tem a parte da frente, a parte de trás, você tem o lombo, né? Enfim, você tem vários pedaços, né? Vários tipos de carne, né? Você sabe muito bem quando você vai no churrasco, né? Numa churrascaria, entendeu? Então ela acaba sendo manipulada e vendida depois distribuída para chegar no consumidor. Entendeu? Então, olha que coisa, durante uma boa parte do tempo, queridos, prestem atenção, por favor, o bezerrinho, ele está crescendo, está comendo pasto, tá certo? Está aumentando a sua biomassa e eu não posso comê-lo, eu tenho que esperar, entende? Então, quer dizer, a pirâmide de biomassa, vamos lá, ela considerou o tempo de acúmulo, de incorporação? Não considerou. Entendeu? E além disso, ela não considera o quê? O tamanho, né? Então, o que que acontece? Quanto, né? Qual é o tamanho do bezerro, né? Tamanho, né? Ah, eu tenho a massa, mas, né? Como é que isso se distribui no bicho? Né? E tem uma outra coisa importante, né? Quando você fala assim, eu preciso de 3 bezerros ou preciso aí de 300 quilos de bezerro no ano. Beleza. Querido, e se eu chegar e por exemplo, pegar, por exemplo, os cascos, as unhas dos bezerros, osso, e pegar, por exemplo, rim, coração, né, pulmão dos bois e formar aí, né, um pacote de 300 quilos, certo? Meu, será que isso tem a energia que eu preciso? Deu para entender? E se eu pego, por exemplo, a pele do bezerro, né? E faço o quê? 300 quilos de pele. Será que isso tem a energia que eu preciso? Deu para entender a ideia? Então, quando você fala, né? 300, 400 quilos de bezerro, o que que isso significa? Pouco. Vocês estão entendendo? Pouco. Porque, na verdade, o que é que eu como do bezerro?
Vamos lá, o que é que eu como? Né? Eu vou comer o osso? Não. Vou comer os olhos? Vou comer a língua? Né? Vou comer as vísceras? Né? O que é que a gente come do bezerro? Você entendeu? Então, quer dizer, é uma pirâmide que te dá algumas informações e ela tem falhas de informações que não consegue te dar. Então, a pirâmide de biomassa, ela dá que informação para você? Quantidade de biomassa por nível trófico. Deu para entender? E você tem um problema aí, né? Qual é? Despreza decompositor e despreza o tempo de acúmulo. Ficou claro para todos? Isso é muito importante, tá? Deixa eu ver uma dúvida aqui. Ah, a Bia. A Bia, ela está falando uma coisa importante aqui. A pirâmide de biomassa, ela está sempre voltada para cima. Ela está voltada para cima. A única coisa que acontece é que a base nas cadeias aquáticas, ela pode ser menor, né? Só que isso aqui representa o quê? Então, vamos lá. Vamos entender isso. Isso é um momento, como se fosse uma fotografia, né? Então, eu tenho que pensar assim, o que é o fitoplâncton? O fitoplâncton é formado por algas unicelulares, tudo bem? As algas unicelulares têm um ciclo de vida muito curto, certo? Se dividem muito rápido. Muito bem. Então, numericamente, né, você vai ter o quê? Uma base larga, certo? Né? Uma pirâmide de número com uma base larga, bem larga. Agora, são unicelulares. Certo, queridos? São unicelulares. Se são unicelulares, qual é a biomassa associada ao fitoplâncton? É muito pequena. Deu para entender? A biomassa é muito pequena. Por outro lado, no tempo, o que acontece no tempo, queridos? Cada uma dessas células do fitoplâncton se divide. Você entende? E ao se dividir, você chega numa quantidade de indivíduos enorme, suficiente para bancar, em termos nutricionais e calóricos, o quê? O zooplâncton. Então, quando você pensa na pirâmide número, o que acontece? Você entende que você tem uma quantidade de indivíduos enorme, uma base larga pra caramba, né? Todo mundo voltado para cima. Só que se naquele momento, como se fosse uma fotografia, beleza? Se naquele momento que eu tirei a foto, eu pego aquela quantidade de fitoplâncton, né, e meço a biomassa, eu vou conseguir um número muito pequeno. Por quê? Poucos indivíduos, aliás, os indivíduos que estão ali são unicelulares. Então, eles vão ter o quê? Uma biomassa, vão representar uma massa muito pequena. Por outro lado, o ciclo de vida deles é muito rápido. Você entende? Então, no momento seguinte, você já tem o quê? Muito mais indivíduos sendo comidos ao longo do tempo pelos outros níveis tróficos, principalmente o quê? Os consumidores primários. Ficou claro, Bia? Tudo bem ou não? Tá? Então, sim, deixa eu ver a tua resposta. Isso, nesse caso, sim. Porque eles são tão numerosos ao longo do tempo, né, que caloricamente eles abastecem os consumidores primários, tá entendendo? Agora, o que acontece é que a pirâmide de biomassa, ela é uma foto, ela é um instantâneo. Ao longo do tempo, você tem uma quantidade de biomassa que consegue abastecer todos os consumidores primários, entendeu? Por quê? Porque eles se reproduzem muito rapidamente, entendeu? Esse é o grande ponto. Então, é aí que eu te falo, né? A pirâmide de biomassa, ela não considera o tempo de acúmulo, entendeu? Não considera o tempo de acúmulo, e isso é um problema, certo? Por quê? Porque é o tal negócio, o bezerrinho está no pasto lá, comendo, mas ele não pode ser o quê? Morto, né? Para poder virar uma fonte de alimento para o ser humano, entendeu? Por quê? Porque você tem uma relação custo-benefício. Ele precisa ter o quê? Ele precisa chegar naquela curva onde ele acumulou biomassa rápido e a partir daquele momento ele vai acumular biomassa o quê? Muito lentamente. Então, quer dizer, não adianta eu mantê-lo vivo
em média, mais do que 3 anos e meio, porque o tamanho dele não aumenta significativamente que compense. Então, quer dizer, o prazo legal para que você possa matar o animal é por volta de 3 anos, entendeu? Então, se eu usar a pirâmide de biomassa para tirar essa conclusão, eu não consigo. Por quê? Porque a pirâmide de biomassa, ela não me mostra o tempo de acúmulo. A pirâmide de número, ela tem um outro problema. Ela não me mostra o quê? O tamanho do indivíduo, entendeu? Ah, o homem come o boi, tudo bem, mas quantos homens comem quantos bois? Qual é o tamanho de cada boi? Quanto tem de massa aqui? Você entende? Então, esse é o problema. Agora, aqui, qual é o tempo que esse boi, para poder ser comido pelo homem, levou para acumular essa biomassa toda importante para o homem? Deu para entender, queridos? Ficou claro para vocês agora ou não? Tudo bem? Fala comigo, ficou claro? Então, o que que acontece, né? São duas pirâmides que sozinhas, elas têm falhas na quantidade de informação. Nenhuma das duas considera, né, os decompositores, a pirâmide de número não considera o tamanho e a pirâmide de biomassa não considera o tempo de acúmulo, tá bom? O Henrique falou assim, a pirâmide de número não considera o tempo de acúmulo. Na verdade, ela nem considera, né, querido, o tamanho, você não sabe. Então, você só falaria em tempo de acúmulo a partir do momento que você sabe qual é o tamanho, entendeu, queridão? Então, né, você pode dizer, ninguém vai pôr errado, né? Só que, em princípio, o que acontece? É importante você ver que aqui eu sei o quê? Quantos homens comem quantos bezerros, que comem quantas plantinhas no pasto, certo? Aí você fala assim, pô, mas esses números, isso é muito ou é pouco? Eu vou falar assim para você, eu não sei falar. Por quê? Porque eu não sei o tamanho desses organismos. E se eu não sei o tamanho desses organismos, eu também não sei o quê? O tempo de acúmulo, entende? Então, quer dizer, é um problema dessa pirâmide e é um problema dessa pirâmide. Ficou claro? Tudo bem, querido? Tá? Muito bem. Então, nenhuma das duas considera decompositores, a pirâmide de número não considera tamanho e a pirâmide de biomassa não considera tempo de acúmulo. Tudo bem, queridos? Falem comigo, tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Beleza. Agora, esta aqui é a melhor pirâmide, certo? Então, a rigor, as secretarias, por exemplo, de abastecimento, né, as secretarias estaduais de abastecimento, tá certo? Os ministérios, né, de agricultura, pecuária, de agropecuária, de abastecimento, né, eles trabalham com essas pirâmides. Então, a pergunta do Henrique é interessante, porque ela cai na prova, essa pergunta. Então, o que acontece? Se você tem, preste bem atenção, Henrique, por favor. Se você tem uma pirâmide assim, tá? Com esse formato aqui, o vestibular pode perguntar para você assim, ela pode representar o quê? Todo mundo entendeu a pergunta que eu fiz? Tá? Então, você tem uma pirâmide deste tipo, tá? E o vestibular pergunta para você, ela pode representar o quê? Aí você vai dizer, pode representar uma pirâmide de número, pode representar o quê? Uma pirâmide de biomassa e pode representar uma pirâmide de energia. Entendeu a ideia? Agora, olha o que acontece. Esta pirâmide, queridos, ele coloca esta pirâmide na questão e fala assim para você, isso aí pode representar uma pirâmide de número? Sim ou não? Pode. Por que que pode? Vamos lá. Porque pode ser isso aqui, ó. Quando você tem um produtor de grande porte e pouco numeroso. Entendeu? Então, olha que interessante. Uma pirâmide nessa. Pode ser uma pirâmide de número? Sim. Pode ser uma pirâmide de biomassa? Sim. Para ecossistemas aquáticos. Pode ser uma pirâmide de energia? De jeito nenhum. A pirâmide de energia sempre vai ter essa forma amarela aqui. Por quê? Porque a energia, ao longo da cadeia, ela
tem que trajeto unidirecional e decrescente. Então, a quantidade de energia acumulada aqui é maior do que aqui, que é maior do que aqui. Entendeu? Então, quer dizer, a pirâmide de energia nunca vai ter outra forma que não a voltada para cima. Você entendeu? Isso cai no vestibular. Agora, e se o examinador te dá esta pirâmide aqui e fala assim, esta pirâmide pode representar que cadeia das que estão listadas abaixo? Que cadeia? Aí você fala, peraí, isso aqui nunca pode ser uma pirâmide de biomassa. Uma pirâmide de biomassa, de modo geral, ela tem a mesma forma da pirâmide de energia. Tem uma diferença, qual? O ecossistema aquático por conta do fitoplâncton. Só, entendeu? Agora, essa pirâmide aqui invertidona, ela só pode ser uma pirâmide de número. Pirâmide de quê? De detritos ou parasitas. Entendeu, Henrique? Então, o que acontece? As pirâmides que têm essa forma, elas podem representar uma pirâmide de número, de biomassa ou de energia. Uma pirâmide que tenha esta forma aqui, ela pode representar número e biomassa. Energia nunca. Uma pirâmide desse tipo aqui só pode representar de número, de biomassa nunca e de energia também não. Entendeu? Então, num primeiro ponto, na prova, você tem que saber quais são as limitações de cada pirâmide. Então, pirâmide de número não mostra o quê? O tempo e o tamanho dos organismos, além de desconsiderar os decompositores. Pirâmide de biomassa não mostra o quê? O tempo de acúmulo, certo? E desconsidera os decompositores. É isso, tá? Então, essa é a maneira que o assunto cai. E cai, viu? Cai bastante. Ficou claro, querido? Tudo bem ou não? Tudo bem, Henrique? Me responde aí, tá bom? Henrique respondendo. Vamos lá. Legal, beleza. Ótimo. Fala, David. Tá com dúvida? Pode falar, querido. Professor, no caso do fitoplâncton, para ser de número, ele não teria que ser um produtor de grande porte? Ele é de pequeno porte, né? Então, como que poderia ser de número, aquele exemplo que você deu? Por causa da contagem dos indivíduos, né? Como eu falei para você, você vai ter muitos indivíduos, né? Muitos indivíduos unicelulares, entendeu? Muitos indivíduos unicelulares. Então, quando você mede a biomassa deles, o que você tem? Um valor pequeno. Só que na prática, o que acontece? Isso é uma fotografia, né? É uma análise instantânea, né? Eles têm uma capacidade de reprodução absurda de grande, muito grande. Então, ao longo do tempo, são perfeitamente capazes de abastecer aquela comunidade que está ali. Deu para entender? Deu sim, valeu, professor. Tá? Muito bem. E a melhor pirâmide, queridos, a melhor pirâmide é esta. Chama pirâmide de energia. E o que representa vamos lá, nós já trabalhamos isso na última aula, o que representa cada nível da pirâmide. Então, atenção, por favor. Cada nível da pirâmide representa a quantidade de energia acumulada naquele nível, certo? Se é o que está acumulado naquele nível, é a produtividade líquida daquele nível. E, ao mesmo tempo, representa o quê? O que está disponível para o nível trófico seguinte. Espera aí, se está disponível para o nível trófico seguinte, é o quê? É bruto. Então, queridos, cuidado, por favor, né? Vamos considerar este nível aqui, ó, né? Este nível aqui, tá certo? Este nível aqui. Então, o que é, vamos lá, o que é este retângulo aqui? Esse retângulo é a produtividade líquida, tá certo? É a produtividade líquida para o consumidor primário. Tudo bem? É a produtividade líquida para o consumidor primário. E se você considerar
o consumidor secundário, que é este indivíduo aqui, ó, tá? O que que vai acontecer? O que é líquido para o primário vai ser bruto para o secundário. Vamos considerar aqui, ó, vamos lá. O que é isto aqui, ó, querido? Tudo isso aqui para este consumidor primário. O que é tudo isto aqui? É o que ele vai ingerir. Então, é produtividade bruta, certo? Desconte da produtividade bruta a respiração e as perdas. O que que sobra? O que ele incorporou. Está aqui. Produtividade líquida. Então, muito cuidado. O que representa cada nível, né, na pirâmide de energia. A energia acumulada naquele nível, ou seja, produtividade líquida, ou o que está disponível para o nível trófico seguinte, tá certo? Ou seja, produtividade bruta. Agora, qual é a unidade, tá certo? Qual é a unidade? Então, se você considerar que isso aqui é energia, gente, você tem que falar em caloria, né? Quilocal, ou aquele Czinho maiúsculo, né? O C maiúsculo, caloria por grama por área. Caloria por grama por área. Então, isso é muito legal, por quê? Vamos considerar 1 metro quadrado, queridos, olha lá, 1 metro quadrado de deserto. Vamos lá, para pensar comigo, por favor. 1 metro quadrado de deserto. Alguém vai perguntar para você, né, qual é a produtividade dos ecossistemas. Então, vamos pensar em 1 metro quadrado, vai lá, queridos, de deserto. Produtividade pequena, média ou alta? O que você me falaria? Basta pensar assim, em 1 metro quadrado de deserto, eu tenho muita fotossíntese? Não. Então, se eu não tenho fotossíntese, eu não tenho produção. Olha para o slide aqui, por favor. Eu não tenho produção. Se eu não tenho produção de moléculas orgânicas, eu não tenho o quê? Energia nessas moléculas. Entende? Eu não tenho acúmulo. Deu para entender? Eu não vou ter produção, eu não vou ter acúmulo naquela área. Agora, queridos, pare e pensa comigo, por favor, né? Se eu pensar no Brasil, vamos lá, Caatinga, eu vou ter a menor produtividade líquida do Brasil. Entenderam a ideia? A Caatinga, ela tem o quê? A menor quantidade de energia acumulada por grama de tecido nos organismos por área do ecossistema. A Caatinga, eu consigo andar na Caatinga numa boa de carro, de moto, tá certo? De cavalo, com os braços abertos, mostrando o quê? Vamos lá, que a Caatinga tem uma densidade de vida pequena. E por que ela tem uma densidade de vida pequena? Vamos lá, porque a produtividade é pequena. Por área de Caatinga, eu vou ter pouco tecido vivo e, portanto, com pouca energia. Entendeu a ideia? Então, em cada nível da pirâmide de energia, o que eu vou indicar para você? A quantidade de energia por grama de tecido acumulada ao longo do tempo naquela área, certo? Então, esse é o rigor do conceito, tá bom? Então, diz para mim, queridos, diz para mim. Vamos falar um pouquinho de geografia, vamos lá. Pensa no Brasil, beleza? Pensa no Brasil. Qual é o território brasileiro com maior vocação agrícola?
Como é que eu respondo isso? A rigor, sabe o que eu estou te perguntando? Qual é o território brasileiro no qual eu posso ter a maior o quê? Vai lá, queridos, produtividade líquida. Deu para entender? Então é assim, posso ter uma produtividade líquida bacana, legal na Caatinga? Naturalmente, não. A não ser que eu o quê? Irrigue. A não ser o quê? Que eu faça a gestão dos nutrientes. Deu para entender? Então, quer dizer, para que eu tenha uma produção agrícola legal lá, eu tenho que interferir. Certo? O Cerrado é o melhor lugar para ficar plantando soja? Não é. E por que não é? Porque ele é quente, porque ele tem pouca chuva, tem mais do que na Caatinga, mas tem pouca chuva, e ele tem pouco nutriente. Deu para entender, querido? Então, se eu considerar a análise ecológica, eu direciono a atividade humana, a atividade econômica humana. Só que o que a gente faz? O contrário, né? A gente simplesmente desconsidera. E esses conteúdos são antigos? São antigos. Deu para entender? Então, quer dizer, determinado metro quadrado num terreno qualquer, ele pode me garantir uma fotossíntese maior, uma cadeia alimentar maior ou menor do que outro. Por quê? Porque ele tem água, porque ele tem nutriente, porque ele é bem, ele recebe a insolação. Tá entendendo? Então, alguns ecossistemas, por conta disso, vão ter uma produtividade líquida maior do que outros. Você entendeu? Certo? Então, quer dizer, é algo que eu posso usar para caracterizar o ecossistema e definir, por exemplo, qual é a melhor aplicação. O que eu posso fazer ali, economicamente falando. Tá? Então, esse é um ponto. Né? Uma outra discussão que nós vamos ter em ecologia lá para frente. Agora, no vestibular, o que tem que ficar claro para mim? Vamos lá. É uma pirâmide de energia? É. Quais são as suas características? Primeiro, sempre voltada para cima. Por quê? Por causa das perdas de energia que ocorrem na passagem de um nível trófico para o outro. Beleza? Certo? Então, ela é sempre voltada para cima, porque o fluxo de energia é unidirecional e decrescente por conta das perdas. Tá claro? Esse é um ponto. Ela considera os decompositores? Não, assim como outras, como as outras, tá certo? E o que representa cada retângulo, né? Cada nível da pirâmide? O que representa? Vamos lá. Pode representar duas coisas, certo, queridos? Prestem muita atenção, por favor. Pode representar a energia que está acumulada naquele nível trófico, ou seja, produtividade líquida daquele nível trófico, ou a energia que está disponível para o nível trófico seguinte, ou seja, produtividade bruta para o nível trófico seguinte. Tá certo? De qualquer modo, qual é a unidade? Calorias por grama de tecido por área ao longo do tempo. Tudo bem? Ficou claro? Vamos dar um exemplo? Um litro de sangue, vamos lá, queridos, um litro de sangue é muito ou pouco calórico? Vai, para a gente ir encerrando a aula. Vamos lá, queridos. Um litro de sangue é muito ou pouco calórico? Ninguém tem ideia? Normalmente, os predadores começam a comer as suas presas pelo abdômen e rasgam muito mais fácil. Certo ou não? E eles vão atrás do quê? Do sangue. Certo? Por quê? Porque o sangue é extremamente calórico. Então, você tem, vamos lá, você tem lipídios no sangue, você tem proteínas no sangue, você tem água, água não é calórica, você tem minerais, tudo bem? Nutrientes, e você tem glicose pra caramba no sangue. Então, o sangue, ele é super calórico. O que isso quer dizer, queridos? Vamos lá, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem tecidos mais calóricos do que outros. Beleza? Tudo bem? Certo? Então, a pele é calórica? Não, não é calórica. Entenderam a ideia? Então, isso define o quê? Né? O modo como a energia é utilizada na construção do organismo. Certo? Define hábitos alimentares.
Entenderam? Também. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, que nesse nível eu tenho, por exemplo, né, 1.000 calorias por grama diária, o que isso representa a rigor? Eu estou falando no geral, mas a rigor, os tecidos, eles têm o quê? Uma carga energética diferente. Deu para entender a ideia? Tá? Na prova é mais simples. Cada nível representa o quê? A energia acumulada no nível ou o que está disponível para o nível trófico seguinte. Tudo bem? Tudo bem? É esta pirâmide que vai definir o que a gente vai exportar ou importar. O homem de 70 quilos, por exemplo, né, ele utiliza o quê? 2.000 calorias dia. Entendeu? 2.000 calorias dia. Se ele comer macarrão, né, ele resolve esse problema com uma quantidade de macarrão menor. Se ele comer, por exemplo, filé de frango, ele vai ter que comer muito mais filé de frango para atingir as 2.000 calorias. Deu para entender a ideia? Tá? Então, os materiais vão apresentar o quê? Calorias diferentes. Aqui, a pirâmide não está considerando isso, então não esquente a cabeça com isso. Ela representa a quantidade de energia acumulada ou disponível para o nível trófico seguinte. Tá bom? Fala, David, pode falar, querido. Professor, em ecossistemas artificiais em ecossistemas artificiais, como por exemplo uma zona urbana, exemplo, né? A produtividade consegue ser maior ainda do que Não. ou não considera? Guarde na cabeça o seguinte: a cidade é um ecossistema heterótrofo, entendeu? A cidade ela não se mantém, a cidade não é sustentável, entende? Então o que você precisa? Você precisa dos cinturões verdes. Você precisa de todo esse tráfego de mercadorias, entendeu? De alimentos entrando e saindo o tempo inteiro, certo? Água, inclusive, né? Então, a cidade é um ecossistema heterótrofo, não sustentável, insustentável totalmente. Então, de cara, essas questões deveriam ser consideradas por tamanho, para limitar o tamanho das cidades. Infelizmente, a cidade, né, ocidental, né, das Américas, né, ela é totalmente diferente das cidades europeias, né, que são cidades menores, cidades mais circunscritas. Aqui não. Aqui o limite do município, né, é o limite do crescimento urbano. Vai crescendo, até atingir o quê? O limite do município e depois você ter a conurbação, né, aquela coisa de passar automaticamente de uma cidade para outra, entendeu? Certo? É um absurdo. Por exemplo, se você sai do extremo da Zona Leste e vai até o extremo da Zona Sul de São Paulo, você roda mais de 70 quilômetros, meu amigo. Entendeu? Que cidade europeia tem 70 quilômetros? Não tem. Nenhuma tem. Entendeu? Nenhuma tem. Certo? Então é uma loucura, né? O modelo aqui. Você entendeu? É um modelo totalmente insustentável. Não considera essas questões, por exemplo. Tá bom? Valeu? É isso aí. Mais alguma coisa, queridos? Não, né? Desculpe o atraso para variar, né? Um grande beijo, tá? Se cuidem, por favor. Vão estudando, vão fazendo as questões, vamos treinando, tá certo? Me mandem as dificuldades, me mandem os textos, tá? Não deixem o conteúdo para trás muito tempo, tá bom? Um grande beijo, bom final de semana para vocês, se cuidem. Boas aulas, tá bom? Valeu, Tchau, querido. professor. Tchau, Obrigado, hein? professora. Obrigada. Nada, que Bom isso. final de semana, professor. Tchau, tchau. Valeu.